Agora vamos que chegou a hora daquele nosso momento que faz parte da história do Vida Melhor. Toda segunda-feira a gente tem nosso quadro com os voluntários de Amor Exigente para aprendermos sobre dependência química. Porque, de fato, a sociedade está sofrendo e perdendo muita gente por conta da droga, do abuso do álcool, que também é droga, de outras drogas, né? E hoje a gente vai falar sobre prevenção, tá? Assunto super importante. A gente precisa entender o que é que a gente vai fazer para não sofrer lá na frente com esse problema. Porque não sofre só o dependente químico, sofre o dependente químico e a família toda. Quem hoje eu recebo com muita alegria é o vice-presidente de Amor Exigente, Miguel Tortorelli, e o diretor da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, Dr. Quirino Cordeiro. Sejam bem-vindos, meus amigos. Bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Miguel, Quirino, sejam bem-vindos. Vamos lá. Prevenção. Eu acho sempre que melhor prevenir do que remediar, né? E pensando em dependência química, gente, se existe prevenção, o que está faltando, o que está esperando você, minha amiga, para agir? Vamos fazer o que tem que ser feito? Esse é o caminho, né? Prevenção. Porque o Amor Exigente hoje, tudo isso que a gente faz, é para aquelas pessoas que já começaram, já estão nas drogas, né? E, infelizmente, só somos procurados depois de 2, 3 a 4 anos que o seu ente querido já entrou no mundo das drogas. Mas o caminho realmente é a prevenção. E, ó, a prevenção não é só falar, não pode. Não, pelo contrário. Tem todo um caminho certinho, não é, doutor Quirino? Doutor Quirino, ele tem essa função, mas ele também é psiquiatra. Então, é uma pessoa que tem a base científica também para passar para a gente. Então, presta atenção que você vai aprender muito hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui e, dessa vez, tratando de um tema de grande relevância para toda a nossa sociedade, para as famílias brasileiras, que é o tema da prevenção às drogas. Antes de mais nada, é importante falarmos aqui, quando tratamos de prevenção às drogas, tratamos também da prevenção das drogas lícitas, como o álcool, como o tabaco. Hoje nós estamos diante dos dispositivos eletrônicos para o uso do tabaco, também estamos diante dos narguilés, que infelizmente têm tido seu uso aumentado. Então, é muito importante que as pessoas, que as famílias que estão nos acompanhando aqui se deem conta também do uso das drogas lícitas. Porque, infelizmente, é muito mais comum que as pessoas se iniciem no caminho das drogas pelo uso das drogas lícitas, porque elas são aquelas drogas que estão mais à disposição das pessoas. E, infelizmente, é bastante comum que quando uma droga ela é legalizada na sociedade, exista o que nós chamamos de redução da percepção de risco da droga. Então, em relação ao álcool, por exemplo, as pessoas, por ser uma droga legalizada na sociedade, não é incomum, infelizmente, que as pessoas acreditem que é uma droga de menor poder ofensivo, que é uma droga que não causa tantos problemas. Infelizmente, existem famílias que acabam iniciando seus filhos no uso do álcool porque acreditam que, se fizerem isso dentro de casa, por exemplo, vão estar protegendo o filho de começar a usar essa droga na rua, o que é um grande engano. Ou até de uma forma recreativa, né, doutor? Sim, desculpa te cortar, porque tem pai que acha bonitinho, já dá o primeiro copinho de cerveja para o filho quando ele faz 10 anos de idade. Exatamente, o que é um grande equívoco. Então, nós precisamos atentar para o uso das drogas lícitas, elas são legalizadas na sociedade, porque, por ser uma droga de mais fácil acesso, é muito mais comum que as pessoas se iniciem por essas drogas. Você está falando em relação à questão da idade, é muito importante também aproveitarmos esse momento que estamos aqui no seu programa, com a sua audiência, para falarmos para as pessoas que, quanto mais precoce se dá o uso, maior a chance do usuário ter problema no futuro. Então, a ideia, na verdade, é que nós possamos impedir que as pessoas se iniciem no uso das drogas, mesmo das lícitas. Ou seja, se a pessoa não experimentar, esse daí é o melhor cenário. Entretanto, quanto mais nós adiarmos a primeira experimentação, o primeiro contato da pessoa com a substância psicoativa, melhor é. Então, essa é uma outra questão que é importante que as pessoas que estão aqui nos ouvindo possam ter ciência disso. Falando dessa questão das drogas lícitas, ilícitas, por isso que hoje no governo federal nós temos uma postura muito clara
contra a legalização das drogas hoje ilícitas, ou seja, as drogas proibidas. Porque sempre que há a legalização de uma droga, se aumenta a oferta, aumenta o consumo, aumenta o quadro de dependência química e aumenta, infelizmente, vários problemas decorrentes disso. Então, hoje no governo federal nós temos tido várias frentes de ação contra a legalização, em especial da maconha, que tem sido uma grande força que tem vindo nessa linha de se tentar a legalização da maconha. Nós temos uma postura muito dura contra. E falando da maconha mais especificamente, é interessante porque nesses últimos tempos, infelizmente, parte considerável de órgãos de imprensa, meios de comunicação, tem levado informações para a sociedade que às vezes dão conta de que talvez nós não estejamos diante de uma droga de grande poder lesivo para as pessoas, para os seus usuários. E não é verdade. A maconha é uma droga que causa uma série de problemas, uma droga que causa, por exemplo, quadros psicóticos, são quadros psiquiátricos graves, como esquizofrenia, que faz com que o indivíduo tenha um contato distorcido com a realidade. Maconha é um fator de risco para depressão, para ansiedade, para redução das habilidades cognitivas, como, por exemplo, do raciocínio, da memória, da inteligência. Maconha é um fator de risco importante para o suicídio, ou seja, nós estamos diante de uma droga que causa uma série de problemas para os seus usuários e não só isso, para todo o conjunto da sociedade. Porque, por exemplo, uma pessoa que está sob uso de drogas pode, por exemplo, pegar o carro, pegar um veículo e ter uma chance maior de se envolver em acidentes automobilísticos, de matar outra pessoa. Essa é uma outra frente que nós estamos trabalhando no governo federal. É muito importante conversarmos aqui com as pessoas que estão nos acompanhando em casa para que nós reduzamos a quantidade de pessoas que, infelizmente, fazem uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, e acabam pegando o carro e se envolvendo em acidente automobilístico. Nesses últimos anos, nós temos conseguido, por meio de uma série de ações, nós temos conseguido reduzir o número de acidentes automobilísticos no Brasil, reduzir o número de mortes no trânsito, mas as pessoas precisam estar conscientes de que, se infelizmente elas fizerem uso de drogas, novamente, tanto lícitas como álcool ou ilícitas como maconha, cocaína, essas pessoas não podem dirigir, porque se elas acabarem pegando o carro, elas infelizmente vão ter uma chance maior de se envolver em acidentes automobilísticos, de causar problemas para si e para outras pessoas. Então, todas essas questões são muito importantes quando nós tratamos de prevenção. Quando falamos de prevenção, nós estamos falando só de se evitar que as pessoas se tornem dependentes químicas, mas também evitar que pessoas acabem usando drogas em situações inapropriadas e que podem, então, se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. Então, é muito importante que a sociedade brasileira como um todo tome ciência dessas questões para que, infelizmente, nós possamos reduzir o impacto negativo que as drogas, infelizmente, têm causado na sociedade nesses últimos anos. E esse impacto, gente, hoje já é comprovado em vários países que fizeram a legalização, a liberação. É só a gente olhar algumas histórias de vários países, tá? E que já até retroagiram ao que era antes liberado, já falaram, opa, aqui eu não quero mais, porque a coisa não fica boa. Então, a gente precisa estar muito consciente antes de tomar partido, de falar, eu sou a favor, eu sou contra, como assim? Tem que estudar, tem que pesquisar. E eu estou aqui falando com duas pessoas que têm bastante experiência nesse assunto para conversar com a gente. E eu não estou falando de, é o cannabis medicinal, é o... Não, isso aí é outra história, que, aliás, já tem, inclusive... licença de algumas dessas substâncias pela Anvisa, não é? Exatamente. Quando nós tratamos, por exemplo, da legalização de drogas que são proibidas hoje na sociedade, nós estamos diante de uma situação que, infelizmente, tem acontecido em outros países e cujos resultados são muito insatisfatórios. Você estava falando, por exemplo, de algumas experiências internacionais com a legalização da maconha, por exemplo. Nós temos exemplos muito ruins mundo afora. Vários estados americanos que legalizaram a maconha têm enfrentado um aumento importante do seu uso, do seu consumo. Por quê? Porque quando a droga é legalizada, aumenta a oferta, aumenta o número de usuários. E eles querem retroceder e agora não conseguem. Porque assim, essa é uma questão importante, porque quando se abre o caminho para o uso
recreativo legalizado de uma droga, se estabelece na sociedade, na maioria das vezes, uma indústria que passa a explorar esse mercado. E essa indústria acaba funcionando como um lobby muito grande para que se possa, por exemplo, reverter alguma rota. Então, o caminho é não legalizar. Você estava falando sobre a questão da legalização da maconha. Além do aumento do consumo, infelizmente, aumenta também a violência, né? O Uruguai, que é um vizinho nosso, tem aumentado, infelizmente, de maneira muito importante, casos, por exemplo, de homicídios, de assassinatos. Ao passo que no Brasil, nesses últimos anos, com políticas mais duras contra as drogas, nós temos, por exemplo, conseguido reduzir as mortes no Brasil, os assassinatos. Então, assim, tudo isso para dizer que legalizar a droga, que hoje é ilícita, não é o caminho para a gente enfrentar os problemas que nós temos nessa área. Como a gente está falando de prevenção, eu recebi outro dia, inclusive foi dentro de um dos grupos de Amor Exigente, um exemplo muito legal de um país. Qual era aquele país que tinha muito uso de drogas e que reverteu completamente, mudando a mentalidade da juventude? As crianças de escolas públicas eram estimuladas e tinham acesso a passeios, a matérias extracurriculares, assim, e eles mudaram, assim, da água para o vinho, e hoje lá o adolescente, o jovem, ele não tem mais interesse em usar drogas, porque ele está envolvido em coisas que geram saúde, sabe? E que proporcionam qualidade de vida para eles. É muito importante, né? Porque quando nós falamos de prevenção às drogas, a conscientização é o primeiro passo, é o primeiro caminho. Mas é muito importante também que nós possamos ofertar para as pessoas a possibilidade de ter uma vida realmente afastada do mundo das drogas. Mas a gente consegue isso aqui no Brasil, diante da realidade que a gente vive, tão triste, um país tão pobre, né? De tanto desequilíbrio social, de tantas crianças que precisam ficar sozinhas em casa, porque as mães precisam sair para trabalhar e elas estão desamparadas, acabam sendo adotadas pelo traficante? No governo federal, nós temos, por exemplo, um programa que é o Profes, Programa Forças no Esporte. E nós oferecemos atividades esportivas para crianças em situação de vulnerabilidade, com alto risco social, para que elas possam fazer atividades esportivas, então, no contraturno escolar. Ou seja, se elas estudam de manhã, no período da tarde, elas fazem atividades esportivas. E onde é que elas fazem? Em unidades das Forças Armadas. Marinha, Exército, Aeronáutica. E esse programa é muito importante porque, além da criança estar protegida nesse momento, ou seja, nesses locais, fazendo atividades esportivas, elas estão longe das drogas, longe da ação de aliciamento do narcotraficante e também estão interiorizando uma questão que é muito importante para elas, que são princípios que vão ajudá-las em todas as vidas. O esporte é muito importante para que a pessoa possa interiorizar princípios que vão ajudá-las no seu desenvolvimento. Então, essa é uma ação que nós estamos realizando no governo federal. Entretanto, sempre que nós possamos proteger as crianças da ação do narcotráfico, do acesso à droga, é muito importante. Mas, além disso, é muito importante também que nós possamos ofertar a elas uma alternativa real ao uso das drogas. E nós estamos falando aqui de ação no contraturno escolar por iniciativas governamentais, que é muito importante. Nós, do governo federal, temos trabalhado nessa linha, mas é muito importante aqui, né, quando falamos de criança, por exemplo, de adolescentes, o papel da família, né? A família não pode ficar afastada disso, ou seja, a família não pode deixar com que ações de prevenção às drogas sejam realizadas só pelo governo ou só por outras organizações da sociedade civil. A família precisa assumir o seu papel na prevenção das drogas. O programa de prevenção de Amor Exigente, meus amores, é fantástico. É fantástico. Se você ainda não fez o curso, eu realmente quero que você faça. Mas eu queria também sugerir aqui, já que eu estou conversando contigo, querido, que a gente tivesse mais cursos nas escolas, curso de prevenção para os pais, porque é difícil. Como é que a gente cria filho hoje em dia, né? Com tanta oferta, com tanta distância, com tanta tecnologia. Não daria para ter o curso de prevenção, quer dizer, que seria uma escola para pais na rede pública? Deixa eu só colocar antes do Quirino voltar. Hoje pela manhã eu falei com o Dr. Cid Vieira. O Dr. Cid é do Amor Exigente, tem feito muitas coisas conosco. Ele vai estar com o governador de São Paulo, o Rodrigo Garcia.
e vai falar em fazermos realmente a prevenção. Não, isso é maravilhoso aqui em São Paulo, mas eu quero que tenha no Brasil todo. Então eu vou deixar aqui, ó, esse pepino aí na tua mão. Vamos ver se a gente abre espaço para isso, porque eu tenho certeza que tem muita gente querendo fazer esse curso, querendo aprender a ser melhor pai, melhor mãe, querendo fazer a prevenção da forma correta. É que falta informação, né? A gente sabe assim, ai, droga é ruim. Aí a mãe não dorme porque ela fala, meu Deus do céu, se minha filha usar, se meu filho usar, mas não é isso, minha amiga. São atitudes e é tão prático. E o Amor Exigente tem lá o jeitinho certo para você agir. Por isso que eu falo, não fique só. Busque um grupo de Amor Exigente, vai aprender para poder trabalhar de acordo com o que você aprende ali, porque você vai ter todo o suporte para fazer a prevenção correta na sua casa. Mas pintou esse curso de prevenção, ouviu falar curso de prevenção, Amor Exigente, vá fazer. E o Quirino vai levar aqui essa nossa solicitação. E hoje, só para aproveitar, aproveitar o momento, né? Nós, no governo federal, nós temos uma parceria que é muito importante na área de prevenção às drogas com as polícias militares de todo o Brasil. Nós temos um acordo firmado com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias Militares e hoje nós ajudamos, inclusive financeiramente, a um programa muito importante realizado pelas polícias militares nas escolas de todo o país, inclusive aqui em São Paulo, chamado PROERD. Esse programa é muito importante, é o programa mais capilarizado, que está mais presente nas escolas do Brasil. Nós temos, inclusive, ajudado a ampliação do PROERD para outros municípios, outras escolas onde o programa ainda não está, que trabalha a prevenção do uso de drogas nas escolas. Temos agora uma outra alternativa também ao programa do PROERD, que nós acabamos de lançar um edital que nós estamos aportando mais de 5 milhões de reais para programas de prevenção em todo o país, inclusive programas de prevenção nas escolas, né? Então, o governo federal tem trabalhado bastante na área de prevenção no contexto escolar. Mas eu gostaria só de aproveitar, já que a gente está falando aqui, né, com o pai, com a mãe, com a avó, que hoje as avós têm muito contato com as crianças, ajudam, né, na criação das crianças. Então, aproveitando esse momento que nós estamos falando com a família brasileira aqui no seu programa, é muito importante nós falarmos que a participação, o papel da família é de grande relevância. Tanto é que no governo federal nós lançamos um programa chamado Refeição em Família. Sempre que nós pensamos em prevenção às drogas, nós pensamos em grandes programas, pensamos que precisamos colocar muito recurso nisso. Muitas vezes é verdade, mas muitas vezes situações mais singelas do dia a dia das famílias, como, por exemplo, realizar uma refeição por dia com todos os membros da família juntos. Isso daí tem uma potência muito grande na prevenção às drogas. E nós, por conta, então, disso, estamos trabalhando nesse programa que eu acabei de falar, chamado Programa Refeição em Família, que nós estamos estimulando que as famílias estejam juntas no momento das refeições. Por que isso? Porque é o momento que você vai perceber se está havendo algum problema com seu filho na escola, com amigos, com amizades. Então, muitas vezes, situações mais fáceis de serem implantadas podem ter resultados muito mais positivos. E é interessante porque o fato de uma família fazer ao menos uma refeição por dia com todos os seus membros juntos é um fator de proteção ao uso de drogas, é um fator de proteção à ansiedade, depressão, suicídio. Seria maravilhoso, mas assim, eu já vou lá longe, já estou pensando assim na quantidade de pai e mãe que sai 5 da manhã, só volta 9 da noite e a criança já está dormindo. Que seja pelo menos uma vez por semana, então. E só para falar, ao menos nós tivemos uma reunião. A gente tem uma distância muito grande, né, do que seria ideal para o que é real. Só para aproveitar assim, a questão do papel da família, porque é muito importante isso, né? Porque muitas vezes a família pensa que lá na escola é que vai estar a solução. Claro que a escola é importante, a gente fazer programas de prevenção na comunidade é importante, no contraturno escolar, mas a família tem que estar presente. Existem vários estudos científicos também mostrando uma coisa que é bem interessante, que famílias, por exemplo, que são mais presentes na vida dos seus filhos, famílias que deixam muito claro que dentro de casa não se aceita o uso de drogas e que faz uma comunicação muito clara para o filho, que faz acordos, que pactua isso com os filhos, famílias que monitoram onde seus filhos estão, com que amizades estão, que hora que volta para casa, em que lugar que vai à noite. A família que acompanha o dia a dia dos seus filhos tem um resultado muito melhor na prevenção. Então, tudo isso que
que a gente faz fora da família é importante, mas a gente não pode esquecer que cada pessoa é responsável por aquilo que acontece dentro da sua casa. Então, quando a gente fala com os amigos que estão nos acompanhando aqui, é muito importante nós darmos esse recado, porque a sua participação, você que é pai, mãe, tio, tia, avô, avó, é muito importante na vida dos seus filhos. Maravilha. Por isso é que eu falo que você precisa se cuidar, minha amiga. Ter filho é uma decisão seríssima e a responsabilidade em educá-los é sua. Não dá para terceirizar isso. Então, assim, mas não tá muito bem, né? Tem gente que fala, mas não tô muito bem, minha cabeça não tá muito boa. Procura um serviço que vai cuidar, um serviço de saúde mental. E hoje a gente tem no Brasil muito bons serviços gratuitos, tá? Então vai correr atrás aí para você ficar bem, para cuidar bem do que você tem. Gente, o tempo explodiu aqui, foi uma delícia conversar com vocês. Leva o meu recado, tá bom? Vamos lá para muito amor exigente aí para todo mundo, mas muito bom saber também todas essas atitudes que já estão sendo tomadas. amorexigente.org.br é o site, entra. O telefone de contato que você pode mandar agora uma mensagem pelo WhatsApp é o 19-2519-6555 e o Instagram é Amor Exigente Oficial. Bora cuidar dessa meninada porque é o futuro do nosso Brasil. E o pessoal que está nos assistindo, nós temos também os grupos para as mães, os pais e para as crianças de prevenção. Entre aí. Entre em contato. E você foi falar do trabalho agora nos quartéis das polícias, da Polícia Militar. Lembrei da minha infância. Meu pai é policial militar, aposentado. E realmente faz uma diferença tão grande a gente entrar num quartel. A gente se sente importante, né? A gente jogar bola, brincava ali, jogava vôlei num quartel. Você se sente parte dessa sociedade que faz coisas boas e que luta pro bem. Muito obrigada, meus parabéns e até a próxima!